semana passada nós falamos a respeito de como se deve ministrar, falamos a respeito do ministrante, como deve proceder, falamos dos elementos e do poder espiritual que a ceia do Senhor traz como um benefício à Igreja de Cristo. E hoje nós vamos falar das responsabilidades daqueles que recebem do sacramento, daqueles que recebem do pão e recebem do vinho. Então vamos pontuar algumas coisas. Eu falei também que é bem didática essas perguntas, é bem prática e bem objetiva. E por se tratar de uma cerimônia extremamente solene e sagrada, onde se faz menção dos sofrimentos, morte e volta de Cristo, todo tipo de conduta irreverente e desatenciosa no momento da sua celebração deve desagradar sobremaneira a Deus. Primeiro ponto. Então, irmãos, no momento da celebração da ceia, no momento em que o oficiante está aqui ministrando, falando das palavras que Cristo disse na noite em que foi traído, no momento em que a palavra está sendo pregada, no momento em que o pão está sendo partido, o vinho está sendo oferecido, como a carne que foi partida e o sangue que foi derramado. O primeiro ponto a ser observado pelos que recebem da palavra, do pão e do vinho, total reverência ao ato solene. Irmãos, é muito comum nós observarmos no momento da pregação, no momento da ministração da ceia do Senhor, irmãos completamente distraídos, irmãos conversando. O pastor já chamou a atenção algumas vezes, irmãos caminhando, irmãos mexendo até mesmo em celulares, no momento da celebração, não só da ceia, no momento da pregação da palavra, no momento de culto ao Senhor. E essa primeira pergunta pontua algo muito interessante, a falta de reverência no momento da ministração da ceia do Senhor, a falta de reverência no momento de um batismo, a falta de reverência no momento da pregação da palavra. Se somos filhos de um Deus soberano, se fazemos parte de um corpo invisível onde Cristo deu a sua própria vida em favor de nossos pecados, por que ainda andamos de maneira tão desfavorecida? Por que andamos ainda de maneira tão irreverente? Então, irmãos, o primeiro ponto a ser observado, quando o ministrante lê a palavra, quando diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, não se trata somente dos pecados que nós temos cometido durante a semana ou durante o mês que se passou, mas devemos nos examinar até mesmo no momento do culto solene, no momento em que a palavra está sendo ministrada, no momento em que um louvor está sendo entoado, no momento em que a ceia está sendo oferecida. Examinemo-nos a nós mesmos, como estamos procedendo. Estamos fazendo, ele diz aqui, a pergunta diz, estamos fazendo verdadeiramente menção, estamos lembrando, estamos memorando o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo, pelo motivo que ele sofreu e morreu? Estamos verdadeiramente discernindo a crucificação? Estamos tendo consciência de tudo o que aconteceu há 2000 e poucos anos atrás? Ou ainda andamos como nécios? Estamos como aquelas virgens imprudentes, como as loucas, lá de Lucas 10, se eu não me engano. Ainda nos falta o alimento espiritual, o crescimento espiritual devido para participarmos da mesa e da celebração da ceia do Senhor. Eu creio que aqui há irmãos bem maduros que entendem o que está sendo falado. É duro até falar dessa maneira, mas é o que pontua a nossa confissão, o nosso catecismo. Então devemos nos atentar diligentemente para o culto solene, para a celebração da ceia do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Evitarmos de maneira rigorosa qualquer tipo de distração durante a celebração da ceia, ou do sacramento do batismo também, ou de um culto solene ao Senhor. Não vamos desprezar, irmãos, de forma alguma, tudo o que Cristo fez por nós. Então este é o primeiro ponto. Segundo ponto, devemos nos atentar diligentemente para os atos sacramentais e para os elementos, pois eles retratam de maneira visível a redenção proveniente de Cristo, por seu sofrimento e morte e anúncio da sua segunda vinda. Então, no momento da ministração da palavra, o partir do pão e o distribuir do cálice,
devemos nos atentar para esses atos sacramentais, pois eles retratam o sofrimento, a angústia e a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não é só simplesmente o pastor aqui na frente partindo o pão e distribuindo o vinho, mas quando o pastor ou o oficiante está aqui falando da noite em que Cristo foi traído e ministrando os atos sacramentais, isto deve remeter a nossa mente e os nossos corações para aquela noite, para a noite em que Cristo suou gotas de sangue naquele jardim, para a noite em que Cristo disse: a minha alma está angustiada até a morte, para a noite em que Cristo disse: meu amigo, com um beijo você me trai, o dia já em que Cristo disse: Deus meu, por que me desamparaste? Então a nossa mente e os nossos corações devem estar voltados para tudo isso, irmãos, no momento da celebração da ceia do Senhor, pois o partir do pão deve levar as nossas mentes e os corações para o momento em que Cristo partiu o seu corpo em favor de nós. E o momento do cálice, a nossa mente e o nosso coração devem estar voltada para o derramar do sangue de Cristo em favor do seu povo. Então nós devemos compreender e reconhecer os elementos sacramentais que são os símbolos do corpo e do sangue e enxergar no pão e no vinho Cristo e sua redenção. Amém? Tudo tranquilo até aí? Então, o sofrimento e a morte de Cristo devem ser o principal alvo de nossos pensamentos. Se não alcançarmos isso, irmãos, no momento da celebração da ceia, sim, nós vamos nos distrair, nós vamos ter conversas paralelas, nós vamos sentir vontade de ir ao banheiro, vamos sentir vontade de beber água, vontade de beber café, vamos olhar no relógio preocupados com a hora, com o dia seguinte. Mas se nossas mentes e corações estiverem voltados para o sacrifício do Cordeiro de Deus em nosso favor, nós receberemos o benefício da redenção do Senhor. E mais um ponto aqui, devemos desejar ardentemente comunhão com Cristo e crer em sua obra redentora e nos alimentarmos dele pela fé, recebendo da sua plenitude e confiando somente em seus méritos. Então, a primeira pergunta que nós lemos: o que se exige dos que recebem o sacramento da ceia do Senhor na ocasião da sua celebração? Então, eu tentei resumir, porque a resposta é um pouco longa, eu tentei resumir com as minhas palavras. Eu acho que ficou bem claro que devemos ter total reverência no momento da celebração da ceia e para onde os nossos corações e mentes devem estar voltados. Pergunta então de número 175. Qual é o dever dos crentes depois de receberem o sacramento da ceia do Senhor? Então falamos do momento em que a ceia está ali no seu momento de celebração. E após recebermos os elementos e após recebermos a ceia? Resposta: o dever dos crentes, depois de receberem o sacramento da ceia do Senhor, é o de seriamente considerar como se portaram nele e com que proveito. Se foram vivificados e confortados, devem bendizer a Deus por isto, pedir a continuação do mesmo, vigiar contra a reincidência, cumprir seus votos e animar-se a atender sempre a esta ordenança. Se não acharem, porém, nenhum benefício, deverão refletir novamente e com mais cuidado na sua preparação para este sacramento e no comportamento que tiveram na ocasião, podendo, em uma ou outra coisa, aprovar-se diante de Deus e de suas próprias consciências, esperando com o tempo o fruto de sua participação. Se perceberem, porém, que nessas coisas foram remissos, deverão humilhar-se e para o futuro participar desta ordenança com mais cuidado e diligência. Então, irmãos, logo em seguida, participarmos do sacramento, da celebração, da ceia do Senhor, o Catecismo nos ensina que devemos mais uma vez nos examinar como nós procedemos
e se realmente fomos confortados e alimentados de maneira espiritual pela ceia do Senhor. Devemos avaliar como nós participamos desse sacramento, e aqueles que percebem que receberam benefício da parte de Deus devem dar graça e procurar conservar tal proveito. Caso não alcancem nenhum benefício espiritual, estes devem avaliar se isso se deve ou não a alguma falha. Se não, devem aguardar no Senhor. O que isso quer dizer? Logo após a celebração da ceia, nós vamos avaliar como nos comportamos e se recebemos o renovo espiritual, o alimento necessário espiritual, o renovo da nossa fé, o fortalecimento, se nos alegramos em nosso coração logo após a ceia. E se não houve isso, devemos avaliar o que aconteceu. Se nós não dedicamos total reverência ao momento solene, ou se por algum outro motivo. Aí diz aqui, se não alcançamos o benefício espiritual, se não houve falha, devemos aguardar no Senhor, pois é tudo que procede de Deus. Mas se houve alguma falha de nossa parte, devemos nos arrepender imediatamente. Irmãos, nós já falamos isso aqui algumas vezes, isso é bem comum. Logo após o culto do Senhor, ou a ministração da ceia do Senhor, é muito comum, ao término, os irmãos saírem e se distraírem com outros assuntos que não são relativos nem à palavra e nem à ceia do Senhor. Então é muito comum, irmãos, nós descermos e conversarmos sobre diversas coisas, mas o ensinamento que fica para nós hoje, vamos meditar no que foi nos ensinado, no que foi nos oferecido, no que Cristo fez por nós ao término da ceia, ao término de um culto. Vamos avaliar, vamos deixar de lado outros assuntos, outras conversas. Vamos nos reunir para falar da pregação da palavra. Vamos nos reunir para contar nossos testemunhos uns para os outros, para nos fortalecer uns aos outros na fé. Vamos deixar os assuntos mundanos e profanos para outra ocasião, irmãos. Estamos reunidos como um corpo de Cristo, como a igreja de Cristo, no momento aqui visível na terra, como luz do mundo e sal da terra. Então, o ensinamento que fica para nós hoje, vamos proceder como tal, vamos falar da palavra, vamos falar da ceia ao término, vamos falar dos benefícios que Cristo nos traz. E vamos examinar tudo isso. E se há alguma falha em nós, que possamos nos arrepender. Se não houve falha perceptível, vamos esperar no Senhor. Essa é o resumo da pergunta de número 175. Algum irmão quer falar algo? Algum ponto? Algum tópico? Então essa é a forma que nós devemos proceder no momento da ministração da ceia do Senhor e logo após o término. Tranquilo até aí, irmãos? Podemos dar prosseguimento? Pergunta de número 176, então. Em que concordam os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor? Resposta: os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor concordam que Deus é o autor de ambos, que a parte espiritual deles é Cristo e seus benefícios, que os dois são selos do mesmo pacto, que devem ser dispensados exclusivamente por ministros do Evangelho e que continuarão na Igreja de Cristo até a sua segunda vinda. Então, como eu falei no início, nós ainda estamos dentro do tema sacramentos. Os sacramentos do Novo Testamento, estabelecidos por Cristo, são o batismo e ceia do Senhor. Já falamos a respeito do batismo. Estamos encerrando o tema ceia do Senhor. E agora vamos meditar o que eles têm em comum, em que eles concordam. Primeiro ponto é que os dois, Deus é o autor. Segundo ponto, em que a parte espiritual, ou seja, eles apontam para Cristo e seus benefícios. Os dois são selos de um mesmo pacto e devem ser
dispensados ou celebrados exclusivamente por ministros do Evangelho e que continuarão na Igreja de Cristo até a sua segunda vinda. Eu vou já adiantar para a próxima pergunta e depois eu vou falar das duas perguntas. A pergunta de número 177 é o oposto. Se a de número 176 diz quais são os pontos em comum, a de número 177 diz assim: em que diferem os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor? Resposta: os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor diferem em que o batismo deve ser ministrado uma única vez, com água, para ser sinal e selo da nossa regeneração e enxertadura em Cristo, e isso inclusive as crianças, ao passo que a ceia do Senhor deve ser ministrada frequentemente, com os elementos do pão e do vinho, para representarem e apresentarem Cristo como alimento espiritual para a alma e para confirmarem a nossa permanência e crescimento nele, e isso somente aqueles com idade e capacidade de examinarem-se a si mesmos. Então, primeiro ponto de concordância: Deus é o autor de ambos. A parte espiritual dos dois sacramentos é Cristo e seus benefícios. Isto é, Cristo e a sua redenção são representados, selados e aplicados, tanto pelo batismo quanto pela ceia. Ambos são sacramentos de um mesmo pacto, o pacto da graça, que possibilita a salvação dos eleitos de Deus. Como ordenança da Igreja visível, ambos os sacramentos devem ser ministrados apenas por ministros do Evangelho, a quem foram confiados os mistérios de Deus. E mais um ponto: ambos os sacramentos são de natureza permanente e continuarão na Igreja até a segunda vinda de Cristo no último dia. Então, eu falei dos pontos de concordância, dos pontos em que eles se comunicam entre eles. Agora, os pontos que os diferenciam. O batismo é feito com água, enquanto a ceia do Senhor é celebrada com pão e vinho. Essa é a diferença entre os elementos, os materiais externos que são utilizados durante o sacramento. Segundo ponto: embora os dois sacramentos apontem para Cristo, sua redenção e seus benefícios, o batismo é sinal e selo do começo da vida cristã, ou seja, o novo nascimento pelo Espírito Santo, a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo e união com Ele. Então, o batismo ele aponta para um nascimento espiritual, onde iniciamos a vida cristã, onde começamos a nossa jornada cristã. Enquanto a ceia do Senhor é um sinal e selo da continuação da vida cristã, ou seja, nos alimentamos de Cristo para a nossa nutrição espiritual e crescimento na graça. Então, enquanto um aponta para o nascimento, o outro aponta para o crescimento progressivo na fé, mas ambos têm por base a redenção propiciada por Cristo. Mais um ponto aqui, irmãos: o batismo ele é aplicado uma única vez. Lembra daquela passagem? Uma só fé, um só batismo, um só amor, sendo sinal e selo do nascimento. Assim como nós, na vida terrena, só nascemos uma vez de maneira natural, na vida espiritual também apontamos para esta forma. Então só nascemos uma vez para Cristo, enquanto a ceia do Senhor é sinal de crescimento pela fé. Como eu disse, o nascimento é um único evento e o crescimento é um processo decorrente do exercício da fé cristã. Mais um ponto aqui para observarmos: o batismo veio em lugar da circuncisão no Antigo Testamento. Nós já falamos disso. E a ceia do Senhor veio em lugar da Páscoa judaica. Tranquilo até aí, irmãos? Algum irmão quer falar alguma dúvida? A irmã me perguntou na semana passada, aquela passagem que diz que os que tomam a ceia de maneira indigna, Paulo diz que
uns estão doentes e fracos e outros até dormem. Não foi essa a sua questão? Ela perguntou como que isso procede. Irmãos, de maneira espiritual, a ceia do Senhor nos alimenta para um crescimento saudável. A ceia do Senhor nos dá um crescimento saudável espiritual. E isso, a ceia é algo espiritual. Se nós só comermos do pão e bebermos do vinho, sem entendermos o que está acontecendo, sem discernirmos a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, sem termos total reverência, sem entendermos a ministração da palavra, nós não vamos compreender o ato sacramental. E nós vamos crescer espiritualmente doentes. Nós vamos estar fracos na fé. Nós não vamos compreender o sofrimento, a morte, a ressurreição. Nós não vamos compreender a palavra e nós teremos um crescimento doente espiritual. Então, é para isso que aponta, irmã, essa passagem. Uns fracos, outros até mortos espiritualmente, por não compreenderem a morte de Cristo, não compreenderem por que Cristo encarnou, qual o motivo de Cristo ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, quando nós compreendemos a palavra, a mensagem do Evangelho, quando nós compreendemos o ato do batismo, lembra que eu falei nas primeiras aulas, o batismo por si só, pelo derramar da água, ele não tem poder algum. A ceia do Senhor por si só, o elemento do pão, o elemento do vinho não tem poder algum. A pessoa que está celebrando, o pastor ou o presbítero, ou quem for ordenado para celebrar, eles não têm poder algum. Se o Espírito de Deus não iluminar os corações e as mentes, nós não teremos o novo nascimento e nós não teremos o crescimento saudável, espiritual. Então, por que o catecismo maior, por que a confissão de fé insiste tanto nesses pontos, irmãos, que nós julgamos ser tão básicos? Às vezes nós falamos, mas isso aí eu já conheço, isso aí eu já sei. Mas por que tanta insistência? Por que o pastor prega às vezes a mesma palavra domingo após domingo? Porque muitos ainda estão fracos espiritualmente, porque não conseguem compreender a mensagem. Lembra que a profecia de Isaías se cumpre em Cristo? Lá em Isaías 6, que fala, vai, fala-lhes, endurece-lhes o coração, tapa-lhes ouvidos para que ouvindo eles não entendam e olhando não enxerguem. E Cristo cumpre essa profecia, se eu não me engano está em Mateus 13:13. E ele diz que falava por parábolas, e muitos não entenderiam. E quem são esses muitos? São os que estão mortos, ainda não foram trazidos da morte para a vida por Cristo, não compreendem o Evangelho, não compreendem os sacramentos, não compreendem a liturgia do culto. Estão mortos, estão fracos. Então, irmãos, quando nós nos reunimos e não conseguimos ter reverência ao culto, não conseguimos entender o momento da celebração da ceia, quando não conseguimos entender a ministração de um cântico, de um louvor a Deus, e estamos de maneira irreverente, nossos pensamentos vagando por aí, nos enquadramos nessa passagem. Não discernimos o corpo de Cristo e estamos fracos, doentes, talvez até mortos na fé. Como diz Efésios, ainda estamos mortos na fé. Ainda não fomos trazidos da morte para a vida por Cristo. Nos reunimos como um vale de ossos secos. É necessário que haja o sopro do fôlego de vida. Lembra que ele disse para Ezequiel, vai e profetize. Quando ele profetizou, os ossos se uniram uns aos outros, houve nervos, músculo, pele, cobriu. E ele diz, agora vá ao Espírito e profetize. Sopra sobre eles o fôlego de vida. Então, no momento do batismo e no momento da celebração da ceia, quando não discernimos o que está acontecendo, estamos fracos, doentes ou até mesmo mortos na fé. Então, irmãos, acho que o tema batismo
e o tema Ceia do Senhor como Sacramentos está sendo encerrado hoje. O próximo assunto da próxima aula será a respeito de oração. Mas a respeito desses temas, alguém quer falar mais alguma coisa? Então, a fé reformada aplica da seguinte forma: o batismo ele vem em lugar da circuncisão. No Antigo Testamento foi estabelecido por Deus que a circuncisão fosse feita até mesmo às crianças, no 8º dia de nascido, não é isso? Elas tinham sabedoria, elas sabiam o que estava acontecendo no momento da circuncisão. Uma criança de 8 dias de nascido não sabe o que está fazendo. Ela não tem como julgar se ela já tem fé em Cristo ou em Deus. Então, quando o batismo ele vem em lugar da circuncisão, a circuncisão ela incluía toda a família na aliança com Deus. O batismo tem esse mesmo formato, incluir a nossa família na aliança com Deus. Quando eu batizo um filho ou uma filha minha, eu estou incluindo aquela criança na aliança que eu fiz com Deus, baseada na minha fé. Assim como as crianças do Antigo Testamento eram circuncidadas, baseada na fé dos seus pais. Aponta para um nascimento espiritual, aponta para a aliança feita com Deus. Ela é inserida na aliança, faz parte da família da aliança. E o batismo é o mesmo ato. A criança ela está sendo inserida ali ao corpo de Cristo. Ela não tem discernimento, diferentemente da ceia. Quando a gente ministra a ceia, a gente fala: examine-se o homem a si mesmo, depois tome do pão e beba do cálice. Então, por que a gente não dá a ceia para uma criança? Porque a ceia ela traz essa ordenança: se examinem. O batismo não. O batismo nós enxertamos a criança, a família de Cristo. Mais alguém, irmãos? Quer falar algo? Podemos encerrar então? Então vamos encerrar.